Nós vamos falar hoje, pessoal, sobre campo elétrico e a gente vai começar fazendo uma analogia com o campo gravitacional. Observe que ao centro a gente tem uma carga central e essa carga ela está gerando uma região de influência ao redor dela que a gente chama justamente de campo elétrico. O campo elétrico é o que, professor? É uma influência, digamos assim, que essa carga que está ao centro, que a gente chama de carga fonte, ela exerce no espaço em torno dela, tá ok? Beleza? Ele não é uma região porque ele não pertence à região, ela é uma propriedade devido à presença dessa carga aqui, que a gente chama de carga fonte. E o que é a carga fonte, professor? É aquela carga que vai originar o campo elétrico. De maneira que outras cargas que estiverem ao redor, por perto, ali, vão sofrer a ação desse campo elétrico e por meio desse campo elétrico vai ser transmitida aí uma força elétrica que vai atuar na carga. E assim você consegue explicar, por exemplo, como é que ocorre essa interação à distância entre as cargas elétricas. Perceba que a gente pode escrever a seguinte expressão. A gente diz que a força elétrica em duas cargas, entre duas cargas, é igual. A gente pode dizer que a força elétrica entre duas cargas é igual a Q vezes E, ou seja, Qzinho é a carga que vai sofrer o campo, tá? Que a gente chama de carga de prova, que é a carga que está sofrendo o campo, o Qzinho. E o Ezão é a letra que vai representar aí o campo elétrico. De maneira que essa força, como a gente viu na lei de Coulomb, ela é igual a uma constante vezes o produto das cargas dividido aí pela distância ao quadrado. De maneira que você pode cancelar aí, ó, Qzinho com Qzinho. E o que é que sobra? Que o campo elétrico ele é dado pela uma constante, que a gente chama de constante eletrostática, vezes uma carga fonte, lembrando que essa carga ela é calculada em módulo, ou seja, não nos interessa o sinal, dividido pela distância ao quadrado. Essa aqui seria a nossa expressão para o campo elétrico devido a uma carga fonte, que a gente chama de campo coulombiano, tá? Que é devido a uma carga fonte pontiforme, que quer dizer pontiforme, que a distância dela é desprezível em relação às dimensões que estão sendo estudadas. Beleza? E observe aqui que para a semelhança que existe com o campo gravitacional, de maneira que eu posso calcular a força-peso, que é massa vezes gravidade, igual também a uma constante, só que agora vai ser uma constante gravitacional, vezes a massa do corpo que está no centro, que é a Terra, vezes a massinha do corpo que está sofrendo a atuação do campo gravitacional, que aqui no caso são essas massas aqui, ó, M1, M2, M3 e M4. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado da massa até o centro do planeta. De maneira que eu posso cancelar essas massinhas. E aí o que é que vai sobrar, pessoal? Vai sobrar aqui o campo gravitacional, que a gente chama de gravidade, para nós aqui na superfície da Terra, é igual a uma constante, vezes a massa do corpo que está no centro, no caso a massa da Terra, dividido pela distância ao quadrado. E aí você já começa a observar a semelhança que existe entre essas duas expressões. Você tem uma constante, tá? O campo elétrico depende de uma carga central, o campo gravitacional depende de uma massa central, da massa do astro. E perceba a relação que existe entre o campo, né, a relação inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então essa é a nossa primeira colocação. A gente falou que o campo elétrico é gerado por uma carga fonte. Essa carga fonte, pessoal, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Observe aqui eu tenho uma carga fonte positiva, gerando um campo elétrico se afastando dela. E aqui eu tenho uma carga fonte negativa, gerando no ponto P um vetor campo elétrico, tá?
que se aproxima da carga negativa. Professor, explica de novo. Seguinte, a carga fonte, que é aquela que vai gerar o campo elétrico, se ela for positiva, ela vai gerar um campo se afastando dela. Tá? Se ela for negativa, ela vai gerar um campo se aproximando dela. De maneira que você pode ter a seguinte figura. Carga fonte positiva, você tem uma carga fonte positiva ao centro. Perceba que as linhas elas se afastam da carga fonte. Observe aí. E se a carga fonte for negativa, carga fonte negativa agora, menor que zero, tá? Se ela for menor que zero, perceba que as linhas elas convergem para a carga fonte negativa. Então essa é a primeira ideia que a gente tem que ter. Carga fonte positiva gera um campo que a gente chama de divergente. Divergente. E a carga fonte negativa gera um campo que a gente chama de convergente, porque as linhas estão convergindo para o centro, onde se encontra aí a nossa carga fonte. Beleza? Professor, e a força elétrica que vai atuar sobre a carga de prova? Então, beleza. A gente tem duas considerações. Uma é a carga fonte, que é a que vai produzir o campo elétrico, e a outra que a gente chama de carga de prova, que ela é a carga vítima. Por quê? Porque é ela que vai sofrer o campo elétrico. Perceba que a carga fonte ela manda um campo elétrico em todo o espaço. A carga de prova vai sofrer esse campo. E quando ela sofre esse campo transmite uma força elétrica. De maneira que a gente pode calcular o valor dessa força elétrica. A força elétrica que atua sobre uma carga de prova é igual ao valor da carga de prova vezes o valor do campo elétrico que essa carga de prova está sofrendo. Beleza? Então, mais uma vez, se eu souber o campo elétrico que está agindo sobre a carga de prova, eu sei calcular a força elétrica que está agindo sobre essa carga de prova. E perceba que se essa carga de prova ela for positiva, veja que a força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção. Eles sempre vão ter a mesma direção, tá? Mas nesse caso tem mesma direção e mesmo sentido. E se a carga de prova for negativa, tá? Então, campo elétrico e força elétrica vão ter a mesma direção, mas terão sentidos aí contrários. Belezinha? Até aqui, tranquilo. Observe o seguinte. Se a carga fonte for negativa, aqui em cima a gente viu o exemplo se a carga fonte for positiva, campo se afastando, né? Ó. E aqui embaixo, carga fonte que está produzindo campo negativo. Então veja que o campo elétrico, representado pela letrinha A, ele está se aproximando da carga fonte, ó, negativa. Então o campo elétrico se aproximando. E a força elétrica vai depender da carga de prova que tiver aqui. Nesse caso, carga de prova que positiva, força e campo têm mesmo sentido. E se a carga de prova for negativa, a força e o campo têm sentidos contrários. Professor, elas sempre têm a mesma direção? Sim, observe que elas sempre vão ter a mesma direção. Professor, eu estou confundindo direção e sentido. Direção, pessoal, ó. Direção vertical. Sentido pode ser para cima ou para baixo. Direção horizontal. Sentido pode ser para a direita ou para a esquerda. Beleza? Perceba que a força elétrica e campo elétrico sempre, né, vão ter a mesma direção. Beleza? E a força elétrica está atuando na carga de prova. Professor, mas e a lei da ação e reação? Se a carga fonte ela manda uma força, a carga de prova também manda uma força, é verdade. Mas a gente está desconsiderando a força que está agindo na carga fonte. Em nossas situações de estudo, estaremos preocupados na força e no campo que estará agindo sobre a carga de prova. Pequeno detalhe aqui, pessoal, ó, importante. A carga fonte
que é a que produz o campo, se quiser anotar aí, ó, ela não produz campo sobre ela mesma. Ela manda um campo para o espaço, esse campo está lá no espaço. Perceba que esse campo existe mesmo que eu não tenha carga de prova. Quer dizer que mesmo que eu não tenha carga de prova, aí não vai ter força, né? Mas o campo continua lá existindo. E o detalhe é que a carga fonte, ela não produz campo sobre ela mesma. Ela não produz campo sobre ela mesma. Essa situação, ela não acontece. Beleza? Isso aí é importante. Porque se ela produzisse campo sobre ela mesma, estaria violando aí o princípio de conservação da energia. Beleza? Essa aqui é a relação do campo elétrico produzido pela carga-fonte pela distância entre a carga-fonte e a carga de prova. Perceba que o gráfico é semelhante ao gráfico da força elétrica pela distância entre as duas cargas, uma hipérbole, beleza? E a expressão do campo elétrico, como a gente já definiu no primeiro slide, é dado por esta expressãozinha aqui, onde essa aqui é a mesma constante eletrostática da lei de Coulomb, 9 vezes 10 elevado a 9, tá bom? Um valor que você não precisa se preocupar, é constante, sempre vai ser dado na questão. Carga-fonte, que é dada em módulo, tá certo? Quando a gente vai calcular a intensidade do vetor campo elétrico, a gente coloca a carga-fonte em módulo, não se preocupa com o sinal. O sinal da carga-fonte vai dizer se o campo elétrico ele é convergente ou divergente, tá bom? Mas não influencia no cálculo da intensidade. Dividido aí pela distância ao quadrado entre a carga-fonte e o ponto que você quer calcular, né? A distância entre a carga-fonte e o ponto que você quer calcular o campo elétrico nesse ponto. Vamos aqui para um exemplo. Uma carga elétrica pontiforme de 10 elevado a menos 9 Coulomb, ao ser colocada no ponto P de um campo elétrico, ela fica sujeita a uma força de intensidade 10 elevado a menos 2 newtons. Essa força ela é vertical e ela é descendente. Beleza? Apontando para baixo. Então ele nos deu o valor de uma carga, tá? Ele nos deu o valor de uma carga e diz que essa carga foi colocada num ponto P. Nesse ponto P está agindo um campo elétrico, tá? E essa carga aqui, ela vai sofrer uma força, e essa força ele já deu o valor, tá certo? E ele pergunta no item A, qual é a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico no ponto P. Vamos lá. Seguinte, como é que a gente calcula a força elétrica? Força elétrica é o valor da carga de prova, que é a que está sofrendo o campo. Lembre que a carga fonte produz o campo e a carga de prova é a que vai sofrer o campo. Então a força elétrica é a carga de prova vezes o valor do campo elétrico que ela está sofrendo. Se eu souber o valor do campo elétrico que ela está sofrendo, eu posso descobrir a força elétrica que está agindo sobre ela. A força elétrica é 10 a menos 2 e o valor da carga de prova é 10 a menos 9. E aí eu descubro facilmente o valor do meu campo elétrico. É só eu passar aqui o 10 a menos 9 para lá dividindo. Lembre que potência no denominador sobe com o sinal do expoente trocado. Vai ficar 10 a menos 2, tá? Vezes 10 a 9. 9 menos 2, 10 elevado a 7. Newton por Coulomb. Unidade de força dividido por unidade de carga. Então vai ficar Newton por Coulomb. Essa é a unidade no sistema internacional. Unidade de quê? Unidade de campo elétrico. Se a força é vertical e descendente, a força e o campo tem que ter a mesma direção, né? O sentido vai depender da carga de prova. Como no caso a carga de prova ela é positiva, então o sentido do campo elétrico também vai ser descendente. Beleza? Isso porque a carga de prova ela é positiva. Ele sempre tem a mesma direção. Pode ser vertical, horizontal ou outra direção qualquer. Força elétrica e campo elétrico tem sempre a mesma direção. E o sentido vai depender da carga de prova, que é a carga que você colocou lá no ponto para sofrer a ação do campo elétrico. Tá certo? E a intensidade, a direção e o sentido da força que atua sobre uma carga pontiforme
igual a 3 microcoulombs se essa carga for colocada no ponto P. Então agora ele fez o seguinte, ó. Então eu tenho uma carga que está gerando um campo, que é a carga fonte, e tenho lá um ponto P. Inicialmente eu tinha colocado essa carga aqui. E agora eu vou colocar essa carga aqui, ó. Beleza? Só que no ponto P eu já calculei o valor do campo, que é esse campo aqui. Então eu vou usar a mesma expressão da força elétrica. Eu já sei o campo que está agindo no ponto P, certo? E aí eu coloquei agora outra carga no ponto P, que foi essa carga aqui de 3 microcoulombs, lembrando que micro vale 10 elevado a menos 6. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 10 elevado a menos 6. E aí, fazendo essa continha, eu encontro que o valor da força elétrica é igual a 30 newtons, tá? Vertical e descendente também, o sentido da força, já que a carga de prova que eu coloquei, ela é maior do que zero. Beleza? Exemplo 24. Num ponto de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção vertical e sentido para baixo, e intensidade igual a 5 vezes 10 a terceira newton por coulomb. Coloca-se nesse ponto uma pequena esfera de peso 2 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. Então ele disse que num ponto do campo elétrico, tá certo? Direção vertical, sentido para baixo, o valor do campo elétrico é esse aqui, ó, 5 vezes 10 a terceira newton por coulomb. E disse que colocou uma pequena esfera que tem esse peso aqui, tá? E com a carga eletrizada desconhecida. Sabendo que a pequena esfera fica em equilíbrio. Opa, nota essa informação que é importante. Se está em equilíbrio, força resultante igual a zero. Então ele pede que a gente determine a intensidade, direção e sentido da força elétrica que está atuando na carga. Então na carga, pessoal, está atuando duas forças. Está em a região de campo elétrico. O valor que ele deu na questão, 5 vezes 10 a terceira newton coulombs. Então eu tenho duas forças agindo nessa carga, que é o peso, obviamente na vertical para baixo. E como está em equilíbrio, como eu tenho que ter uma situação de força resultante igual a zero, se o peso está para baixo, eu tenho que ter uma força elétrica, obviamente, para cima. Tá certo? Então, força elétrica é para cima e tem o mesmo valor do peso, para que haja aí o equilíbrio. Beleza? Então, a gente fez aí o item A. A intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que está atuando nessa carga, que está colocada nesse pontinho aqui que eu pintei de azul. Beleza? Então, nessa carga estão atuando duas forças, o peso e a força elétrica, que tem a mesma direção, mesma intensidade e sentidos contrários. Força elétrica na vertical para cima. E o item B, ele quer saber o valor dessa carga que eu coloquei. Então, eu vou usar a expressão geral da força elétrica, que é Qzinho vezes E. Qzinho é quem, pessoal? É a carga que está sofrendo o campo. Campo que foi produzido por quem? Por uma carga fonte. Tá certo? Então, ó, tem uma carga Qzinho aqui, nesse ponto azul. Não é essa carga Qzinho que está produzindo esse campo aqui, que eu representei por essa região azul. Quem é que está produzindo esse campo aqui, dessa região? É uma carga fonte, tá? Que está em algum lugar aqui no espaço. E aí essa carga de prova ficou nesse pontinho azul, sofreu o campo e sofreu a força. Tá certo? Você já percebe aí, ó, que como esse campo ele tem direção vertical para baixo e a força elétrica para cima, você já percebe aí que essa carguinha aqui, essa carga aqui, ela é menor que zero, né? Você já percebe que ela é menor que zero. Por quê? Porque o campo elétrico e a força elétrica têm sentidos contrários. Mas vamos lá. Eu já sei o valor do campo, 5 vezes 10 a terceira, sei o valor do peso, igualei a força elétrica com o peso, e aí passei esse termo bem aqui para o segundo membro dividindo, ficou 2/5 de 10 elevado a menos 6. Tá? Eu multipliquei o primeiro e o segundo membro por 10 elevado a menos 3, tá? E aí ficou 10 elevado a menos 6 aqui, ó. 2 dividido por 5 dá 0,4, e a potência 10 a menos 6 eu posso
representar dessa forma, usando o prefixo aqui micro. De maneira que a carga que eu coloquei nesse ponto, ela é dada por esse valor aqui.